Aí, que bom que deu certo mais uma vez, né? A paz de Deus e uma boa tarde a todos nós. O nosso encontro de hoje, a nossa live de hoje vai ser mais cedo, graças a Deus. Conseguimos, né? Eu falo conseguimos porque é eu e o Espírito Santo de Deus. Porque para fazer o tanto de coisas que eu estou fazendo em todas as áreas da minha vida, só o Espírito Santo de Deus para ajudar e dar muita produtividade e ainda fazer dar certo, porque não basta produzir, tem que estar indo no caminho certo e dar certo, né? Essa live de hoje é uma live diferente, de um momento diferente também. Geralmente, como vocês sabem, eu sempre oro a Deus primeiro, orei, claro, né? Apresento, fico em comunhão e abro a Bíblia. Onde ela abrir, eu leio e aí Deus traz para nós, incluindo eu, porque eu também estou crescendo e aprendendo junto com vocês, Deus traz para nós as explicações, o entendimento daquilo que Deus quer que a gente entenda referente àquela leitura. E também tem algumas vezes, porém essas são poucas, que acontecem que eu faço o, a leitura bíblica de algo que Deus já trouxe para mim antes, já me falou do que era para eu falar. Mas hoje foi diferente. Eu estava pensando, até o momento, eu creio que foi só um pensamento meu com relação ao desafio que uma pessoa muito querida, vou falar o nomezinho dela aqui, Camila, porque tem um monte de Camila, então se ela não se manifestar, ela nem sabe que essa live está acontecendo, mas ela vai assistir depois. É, pensando no desafio que ela e a família dela, com o pai dela internado, estão desafiando, eu pensei em ler essa leitura bíblica para ela e para a família, para conforto, em especial para eles. Mas, como é a palavra de Deus, e a palavra de Deus que está na Bíblia é espírito e vida, e diz na própria palavra de Deus está selada essas palavras, que como essas palavras são espírito e vida, todo aquele que crer receberá as promessas, as ordenanças, as recompensas escritas aqui. Então, as palavras que eu irei ler foram inspiradas pelas pessoas que escreveram pelo Espírito Santo de Deus. Então, é por isso que nelas há vida, há espírito e todos nós, se a gente vir a crer, vai funcionar. É muito importante lembrar que as palavras proféticas, porque as palavras na Bíblia são palavras proféticas, são profecias, e não só as palavras proféticas na Bíblia, porque muitas pessoas são profetas de Deus, são homens e mulheres que são bocas de Deus na terra. É muito importante lembrar que as palavras proféticas, seja de bênção ou de maldição, só tem efeito se você acreditar, se eu acreditar, se a gente acreditar. Por isso que a Bíblia fala o tempo todo sobre crer, e crer nada mais é que fé. Então, nós vamos ler Isaías 53, é uma passagem bem conhecida, mas muitos conhecem, mas não sabem que capítulo está. E eu convido todos vocês depois a ler, de preferência em voz alta. Eu aprendi uma coisa há 6 anos atrás com uma tia minha, segunda das irmãs mais velhas da minha mãe, que foi libertador para minha vida. Ela me ensinou para nunca mais ler a Bíblia só na mente de boca fechada. Todas as vezes que eu ler a Bíblia, é claro que tem momentos que não dá, a gente tem que respeitar outras pessoas próximas ou a gente estiver lendo a Bíblia num local público que não é só nosso. Mas estando na nossa casa, ler a Bíblia em voz alta. Quando ela disse em voz alta, é nesse tom de voz que a gente está conversando. Mas dependendo da luta que a gente estiver enfrentando e da força que o Espírito Santo de Deus trouxer ali, a gente pode falar até num tom de ousadia, de força, mais alto profetizando. Mas isso não é planejado e programado. É diferente, é o Espírito Santo de Deus nos tomando, então isso a gente não vai nem pensar, vai simplesmente acontecer, né? Então, ela me ensinou isso. Por que ela me ensinou isso? Porque se a palavra de Deus é espírito e vida, ela é uma espada que ela sai cortando tudo. E existem espíritos à nossa volta, existem demônios à nossa volta. A Bíblia é clara. Ela diz que o Satanás e os seus demônios estão ao nosso redor o tempo todo, tentando buscar como eles possam nos destruir, como eles possam nos tragar. A Bíblia também nos ensina que Satanás veio para matar,
roubar e destruir. Então é por conta disso que nós temos que buscar constantemente vigiar e crescer na palavra de Deus. Então toda oportunidade que vocês tiverem, eu já disse isso outras vezes, mas repito de novo, já contei tudo isso, por que eu faço isso? Leiam a Bíblia em voz alta, ou seja, da boca para fora, porque ela é uma espada de vida, de justiça, de vitalidade, de energia. É o Espírito Santo de Deus agindo a nosso favor, é profetizando a nossa vida, é cortando os laços e fazendo o mover que só Deus pode fazer, claro, se a gente crê. Então vamos à leitura. O título diz, e o mundo despreza o servo, mas a gente não vai focar tanto nisso hoje, porque uma parte Deus já tem colocado no meu coração de algumas coisas neste momento. Então eu comecei de mim mesma, mas aí fica um novo ensino para vocês. Todas as vezes que vocês se posicionarem, mesmo que vocês acham que é 100% pela carne, ou seja, de desejo próprio de vocês, sem nenhuma intervenção divina, mas que vocês se posicionarem em amor, a favor de abençoar a vida de alguém, não importa de que forma seja, Deus entra com duas coisas, às vezes com muitas mais, mas com duas coisas é inevitável, com o Espírito Santo dele, para abençoar você durante aquele processo, daquela tarefa que você estiver fazendo. E a segunda coisa, a segunda forma que Deus entra é com o mover de fazer acontecer bênçãos na sua vida. Porque muitas vezes a pessoa ou as pessoas, as vidas que você está abençoando, não vão crer ou não vão receber aquilo que você está trazendo. Às vezes é até um presente de várias formas, não só apenas dizer palavras. Às vezes você dá um presente para alguém e a pessoa não gosta do seu presente. E às vezes é o presente que ela precisa. Deus sabe o que nós queremos e o que nós precisamos. Nem sempre o que nós queremos é o que nós precisamos. Por isso que muitas vezes nós pedimos coisas e não tem problema continuar pedindo e não recebemos. Porque é para ser, mas não é o momento. Ou porque não é para ser, porque nunca, nem agora, nem nunca vai ser bom para a nossa vida. Então, isso faz muita diferença. Então saibam, façam o bem, é bíblico, é mandamento de Deus e mesmo que as pessoas do lado de lá não reconheçam, não recebam e às vezes até te tratem com desprezo e às vezes até te traiam e saiam falando mal daquele bem que elas receberam, que você se doou, há promessas bíblicas para você. Convido vocês a lerem Deuteronômios 24. E existe um verso lá magnífico, não leiam só ele, eu não vou dizer qual é o verso, que existe um grande segredo de Deus para nós, para quem faz o bem, que é mandamento bíblico, sem esperar revelação do Espírito Santo de Deus. Então, agora sim, vamos para essa leitura. Ora, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço de Jeová? Quando a Bíblia fala Jeová, está falando de Deus. Jeová é o nome de Deus para os israelenses, tá? Para o povo judeu. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Essa passagem está falando do Senhor Jesus, ok? O profeta Isaías escreveu o que Deus estava revelando para ele. Isaías existiu 536, se eu não me engano, mas é 500 e alguma coisa antes do nascimento de Cristo. E ele escreveu, Deus revelou para ele inúmeras vezes, em inúmeros momentos, a vinda do Cristo, a vinda do Messias. E ele está falando de Cristo. E quando ele fala, como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril, ou seja, não era bonito, não tinha formosura, era chucro, era seco, era com aparência sem vida, sem esperança. Ou seja, o Senhor Jesus tinha uma aparência muito simples. E ele era simples em todos os aspectos, não apenas em sua aparência, mas também em sua personalidade. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores. Experimentou-se todo o sofrimento. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma.
E, no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus. Porque nós fazemos isso? Quantas vezes nós, seres humanos, fazemos isso? Na leitura bíblica anterior a essa, que foi a de ontem, que na verdade eu gravei nessa madrugada, mas para mim ainda era ontem, porque eu não tinha ido deitar. O Senhor fala sobre isso. Muitas vezes, ao invés de nós estendermos o braço de ajuda para o nosso irmão, e a Bíblia não diz que os nossos irmãos são aqueles que creem no Senhor Jesus. Os nossos irmãos são a humanidade. E então, muitas vezes, nós olhamos o que as pessoas são, o que elas fazem, o que elas deixam de fazer, ou muitas vezes nós não sabemos absolutamente nada da vida delas e julgamos por que as coisas na vida delas não estão dando certo, por que elas estão com tais e tais problemas, ou porque elas sempre estão com a vida de tal jeito, ou sempre andando para trás, ou sempre com problemas. Provavelmente as pessoas que sempre estão andando para trás e sempre estão com muitos problemas têm muitos conflitos emocionais porque foram negligenciadas, principalmente na sua infância ou na sua adolescência. Muitas vezes aconteceu algum grande trauma, nem sempre foi algo que os pais fizeram, às vezes foi. Mas de alguma forma essa pessoa recebeu um grande trauma na vida que a gente não sabe e que às vezes a pessoa não tem nem conhecimento. Às vezes algo nos fez tão mal que ficou tão no profundo enraizado no nosso conhecimento que muitas vezes não sabemos. Mas o Espírito Santo de Deus sabe de tudo. E a ciência que o Espírito Santo de Deus revelou a uma série de profissionais que trabalham no desenvolvimento da mente também pode ajudar a descobrir, e muitos descobrem. Nem sempre, mas muitas vezes sim. Mas isso também é o Espírito Santo de Deus acrescentando na mente humana a evolução em forma de ciência, de medicina, para trazer um bem para a humanidade. Só que existem algumas dores, alguns traumas que só Deus vai descobrir, vai trazer à tona, e só Ele vai trazer a cura, porque Ele não vai querer dividir a glória dele com ninguém. Então, não vamos julgar. Se a gente pode e a gente deve, e hoje nessa conversa o Senhor já nos lembrou de que a gente deve fazer o bem, então vamos fazer o bem e ponto. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Não diz aquele que sabe fazer o bem para aquele que é bonzinho, para aquele que é certinho, para aquele que está precisando. A Bíblia diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, toda e qualquer pessoa que passar pelo nosso caminho, que estiver em necessidade, não importa qual o tipo de bem, se a gente sabe fazer o bem, nós devemos fazer, porque do contrário estaremos em pecado. E a Bíblia também diz que aquele que peca corta a sua conexão com Deus, tem que se humilhar, tem que buscar de Deus a reconciliação, voltar atrás nos seus caminhos, pedir ajuda ao Espírito Santo de Deus e começar a caminhar novamente buscando a orientação do Espírito Santo dentro dos caminhos do Senhor. E, no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Olha só, essa foi a passagem, esse foi o trecho que me fez lembrar da Camila e de querer trazer essa mensagem aqui a todos vocês, mas em especial para a família dela. Vamos prestar atenção, vamos ler a Bíblia em comunhão, prestando atenção no que Deus revelou ao profeta Isaías e o que ele está dizendo aqui. E, no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades. Presta atenção, quando o Senhor Jesus caminhava na terra, todas as dores que ele tinha, ele estava tomando espiritualmente sobre o seu corpo carnal, ele tinha muitas dores e essas dores eram as nossas enfermidades. A Bíblia não está dizendo no passado, elas foram quando ele esteve aqui.
todas as dores. O Senhor Jesus teve muitas dores no espírito, na alma e neste corpo físico, muitas. É isso que a Bíblia está nos dizendo, muitas dores. Ele carregou sobre si as dores de toda a humanidade, para ele fazer aquele sacrifício e para ele consumar o sacrifício na cruz, porque toda a vida dele foi um sacrifício, mas ele consumou. Por isso que a palavra diz: está consumado. Nós vamos ler em Mateus, Lucas, Marcos e João. Ele disse que consumou. Consumou é o quê? Quando eu começo a fazer uma refeição, eu estou fazendo a comida. Quando eu termino, eu consumei fazer a refeição. Quando o Senhor Jesus expirou, quando a vida deste corpo se acabou, ele consumou toda a obra de amor e sacrifício que ele veio fazer por nós. Então diz: e no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Mesmo que eu não sei, a Bíblia não fala sobre isso, mesmo que talvez ninguém visse chagas, enfermidades nele, ele sentia muitas dores porque ele carregava as dores das enfermidades, de todas as enfermidades de toda a humanidade, para poder fazer aquele sacrifício. Sobre seu corpo levou as nossas doenças. Agora vem um segundo segredo nessa passagem. Sobre seu corpo levou as nossas doenças. Quando ele caminhou na terra, quando ele foi para a cruz, ele levou. Levou é o quê? É um estado de que está acontecendo agora no presente e que eu estou levando para o futuro. Paula, pega esse presente e leva a fulana, porque você está indo na casa dela. Então eu estou possuindo o presente e eu estou caminhando com ele, indo levando. O Senhor Jesus levou as nossas enfermidades. Vou repetir de novo para vocês, porque poucas pessoas entendem isso. O Senhor Jesus levou, ele já levou as nossas enfermidades. Lembra no início da nossa conversa sobre o crer? Sobre o crer, as palavras proféticas de bênçãos ou de maldições só têm efeito se a gente crer, se você crer. Então, qualquer dor, qualquer enfermidade que esteja cometendo você ou qualquer pessoa que você ama, o Senhor Jesus já levou essas enfermidades consigo quando ele fez o sacrifício por nós na cruz. O que vai mudar de você receber esse milagre que ele já fez, já está consumado, é você crer. Quem crer, recebe. Quem crer, alcança. Por quê? Porque o crer é a fé. E, no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Carregava é passado, já passou, já está consumado. Sobre seu corpo levou, é presente e futuro, consumou, levou, foi embora. Aconteceu. Quando eu peguei o presente e levei para aquela pessoa, já foi embora, o presente foi embora. Aqui, o presente é esse. Levou todas as nossas doenças, já está consumado. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. Foi assim que nós olhamos para o Senhor. Eu não vou ler mais o restante dessa passagem, porque eu sinto que para essa conversa, para esse momento, já foi suficiente. Convido todos vocês a pegar Isaías 53, ler da boca para fora, ler por inteiro e prestar atenção em cada uma dessas palavras, em todas as promessas que o Senhor tem feito aqui por nós. Não, na verdade, é para eu continuar a ler. Mas, de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. Esse capítulo é uma história de amor. É uma declaração de amor de Deus para nós.
O castigo que nos propiciou a paz caiu sobre ele. Ou seja, foi trocado. No lugar do castigo que nós tínhamos pelos nossos erros e pecados, foi feita uma troca. Te dou a paz, pega os seus pecados. E, mediante suas feridas, fomos curados. Já fomos, é passado. Ele já fez, já está consumado. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. Sejamos gratos. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo. Essa é a palavra bíblica, todo sobre ele. Toda a paz que nós podemos crer e receber é em troca dos nossos erros e pecados que ele já levou, já pegou sobre os seus ombros. E mediante suas feridas, aquelas feridas na cruz, em uma passagem bíblica nós vamos encontrar que partes dos ossos do Senhor Jesus ficaram expostos, a roupa rasgou, a pele rasgou, as carnes rasgaram, ficaram expostos pelos açoites que ele levou, pelas partes que foram transpassadas. E mediante suas feridas, essas feridas no madeiro da cruz, fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e Jeová, o Senhor, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, para que fôssemos reconciliados. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo, não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro, levado ao matadouro. Tenta imaginar o sacrifício do Senhor Jesus como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosquiadores. Ele não expressou nenhuma palavra, não tentou se defender, aceitou tudo por amor de nós. Por intermédio de julgamento tirano, ou seja, corrupto, caluniador, mentiroso, ele foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes. Por causa dos erros do meu povo, ele foi golpeado. Isso é Deus falando conosco. O povo de Deus somos todos nós que cremos nele como nosso Deus. Ele foi golpeado por nós. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, mesmo ele sendo santo e puro, e ficou com o rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Contudo, foi do propósito de Jeová, o Senhor, torturá-lo e fazê-lo passar por toda a dor. E, embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, por que diz feito como oferta? Porque antes do sacrifício do Senhor, a oferta era em cordeiro. O Senhor Jesus se fez cordeiro. Ele se fez a oferta para expiar os nossos pecados. Ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, ou seja, foi-lhe dada toda a eternidade pelo seu sacrifício. E a vontade de Jeová, o Senhor, prosperará em suas mãos, ou seja, a vontade de Deus de reconciliar e salvar a humanidade prosperará pelas mãos do Senhor. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, ou seja, quando Isaías estava vendo na visão o sacrifício do Senhor Jesus, ele via que depois de concluir todo o sacrifício, ele iria ver o resultado positivo do seu sacrifício. Nós abraçando o seu sacrifício, nós abraçando a reconciliação com Deus, nós buscando dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor, fazer a vontade de Deus, crescer com Deus e buscar a nossa eternidade. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho,
de sua alma e ficará satisfeito. Mediante a sua sabedoria, o meu servo, o justo, justificará a muitos e tomará sobre si todas as más obras dos seres humanos. Por este motivo, eu lhe darei uma porção generosa entre os grandes, e ele dividirá os despojos entre as multidões, porquanto ele derramou a sua própria vida até a morte, e foi contado entre os criminosos. Portanto, ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O último segredo que tem aqui e recado de Deus para nós hoje nessa leitura bíblica é na parte que fala sobre servo. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho de sua alma e ficará satisfeito. Glória a Deus. Senhor Jesus ficou satisfeito em fazer aquele sacrifício por nós. Mediante a sua sabedoria, o meu servo, o justo, justificará muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Por que nós somos ditos como servos de Deus? Porque nós somos discípulos, seguidores de Cristo. E quando Cristo desceu e fez toda a vontade do Pai, mesmo ele sendo Deus, mesmo ele sendo filho de Deus, mesmo ele tendo divindade, ele sempre soube de onde ele veio, para onde ele voltaria, quem ele era. Ainda assim, ele se tomou como filho. E como filho, ele serviu a Deus como um servo. Ele fez tudo como o Pai queria aqui na terra, até a consumação da sua crucificação. Isso foi papel de servo. Nós temos que pegar o Senhor Jesus como nosso exemplo e modelo. Ele se fez servo em humildade, ele suportou toda a maldade, calúnia, transgressões, ele perdoou a tudo e a todos. Quem somos nós para não perdoar? Como nós podemos não perdoar? Se ele era Deus, se ele era divino, se ele tinha poder, se ele veio dos céus, se ele era filho de Deus, como nós podemos não aceitar, não reconsiderar, não buscar cada vez ser melhores e fazer o melhor para a humanidade e deixar a nossa marca de amor? Porque o que Cristo fez foi deixar marca de amor, marcas de amor. Se nós realmente somos discípulos de Cristo, como ele disse, se vós verdadeiramente fizerdes as minhas obras, serão conhecidos como meus discípulos, se fizerem as minhas obras. Então nós temos que ler os evangelhos para ver o que Cristo fazia e copiar o que Cristo fazia. E aí sim, realmente seremos cristãos verdadeiros, seremos seus discípulos, estaremos fazendo as obras dele. E a primeira obra que ele fez foi amor. Mas para ele cometer a obra de amor, ele teve uma decisão antes dessa: tornar-se servo de Deus. Mesmo sendo filho, mesmo sendo príncipe, mesmo também sendo Deus, mesmo sendo o verbo, mesmo estando com Deus desde a fundação do mundo, mesmo tendo sido a maior inspiração de Deus para criar a humanidade. Então, nós temos que se fazer servos, primeiro servos de Deus, buscando conhecer as Escrituras e saber qual a vontade dele, buscando os conselhos certos, as influências certas, os livros certos, os programas certos a assistir, as músicas certas a ouvir, o caminho certo a seguir, as pessoas certas em quem se inspirar, as pessoas certas com quem se relacionar. É assim que a gente tem que fazer. É um exemplo a mulher que quer que o casamento dê certo, mas ela caminha constantemente com mulheres que só reclamam do marido, mulheres que já se casaram e se separaram várias vezes e mulheres que têm relacionamentos ruins. Se ela quer um bom relacionamento, ela tem que conversar com mulheres que o casamento deu certo, que está casada não de faz de conta, como tem muita gente que é casado de faz de conta, que está casada de verdade, que vive um casamento bom, próspero e feliz, mesmo com desafios, porque são pessoas diferentes, e que tem bons conselhos para dar, e que segue modelos bíblicos e cristãos para como coordenar e levar adiante o seu bom casamento, a sua família e os seus filhos. Como ela vai buscar
isso andando, caminhando e ouvindo as pessoas erradas. Não vai fazer sentido e não vai chegar aos resultados. Então, convido vocês de novo. Vocês percebem que todas as nossas conversas começam e terminam em leia a Bíblia. Leia a Bíblia, leia a Bíblia, mas não leia a Bíblia sozinho. Leia a Bíblia com o Espírito Santo de Deus. Convido vocês a clicar aqui, essa live ficará salva, a clicar na setinha e compartilhar essa live para o máximo de pessoas possíveis, convidar pessoas a vir ouvir essas leituras bíblicas e esses momentos que o Senhor proporciona para nós com muito amor. E a você, Camila, e a sua família, fica aí o meu abraço querido, com muito amor também, o meu carinho enorme. E vocês estão em minhas orações, que a paz de Deus, a unção do Senhor, o caminho do Senhor, cubra toda a sua casa, toda a sua família. Se você crer, receba, em nome do Senhor Jesus. Amém.